Eu quero colocar aqui duas questões que considero relevantes, algumas questões, mais do que duas. A primeira delas, não só tratar da questão da dengue, zika, chikungunya, mas da saúde pública de um modo geral. Acho que nós temos que debruçar sobre essas questões, as chamadas doenças negligenciadas, a tuberculose, que ainda está matando, né, muita gente nesse país. Cuidar efetivamente para que a saúde pública seja um dever a ser cumprido cotidianamente pelo Estado brasileiro. Nesse contexto, nós sabemos que nós precisamos ainda melhorar a gestão, nós temos que trabalhar do ponto de vista de construir dentro das nossas universidades brasileiras da saúde a cultura do compromisso com o povo brasileiro. Todos eles, os médicos, enfermeiras, psicólogos, odontólogos e demais profissionais do setor de saúde. Eu entendo, já fizemos uma discussão aqui, por exemplo, sobre a residência médica, que vale a pena a gente colocar esse tema na pauta para nós discutirmos que universidades são as brasileiras do ponto de vista do compromisso com a saúde pública e com a saúde de modo geral. Eu entendo que também é fundamental nós tratarmos da questão do financiamento. Não basta o primeiro voto, e nós, no Congresso Nacional aqui na Câmara, votamos inteiramente a favor da PEC 01/2016. Essa PEC ela não pode ser uma medida ou ser um processo interrompido em função de qualquer tipo de interesse que possa afogá-la, suprimi-la. Então eu quero pedir que talvez este seja um dos primeiros gestos, viu, Carmen Zanotto, inclusive a Carmen, que é uma das militantes dessa causa, que um dos primeiros gestos desta comissão seja a manifestação integral da comissão em favor da PEC 01/2016. Que a gente solicite ao presidente que a coloque em pauta e que vamos continuar militando na causa quando ela for para o Senado, porque sabemos que esse financiamento é absolutamente necessário do ponto de vista do financiamento do SUS, para que o SUS atenda dignamente as pessoas que mais dele precisam. Nós temos aqui praticamente 1/4 da população brasileira em função dos planos de saúde, que atende essa 1/4 parte da população brasileira, sendo atendida e ainda de maneira precária com investimentos dos planos de saúde. 3/4 da população brasileira, 75% da população brasileira, depende efetivamente do SUS, do Sistema Único de Saúde. E os recursos disponíveis constituem o contrário. É 1/4 praticamente dos recursos disponíveis para atender essa parte maior da população brasileira. Então, eu queria propor, e quero propor, não queria não, eu quero propor que a comissão encaminhe, né, de maneira veemente ao Congresso Nacional, à presidência da Casa, da Câmara e depois ao Senado, essa solicitação e empenho na defesa do maior financiamento do setor de saúde. Então, são essas as considerações que eu quero fazer inicialmente. Me permita mais, é só um tempo bem curtinho, porque ontem foi colocado aqui, e certamente essa polêmica vai continuar por muito tempo, mas eu quero, inclusive, anunciar que lá estivemos no Supremo Tribunal Federal, conversando com o ministro Marco Aurélio de Mello, sobre a questão da fosfoetanolamina. Eu sou formado em medicina. Depois que eu me formei, eu fiz mais 6 anos de pós-graduação numa universidade importante desse país, que é a Universidade de São Paulo. Eu sei da importância da pesquisa, da ciência, da investigação, para que a gente possa, ao final, ao cabo, aplicar corretamente as ações na defesa da saúde e na defesa da vida, de um modo geral, e do bem-estar, do desenvolvimento, né, aprimorando as tecnologias, o conhecimento. No entanto, existe essa substância já sintetizada há mais de 20 anos, presidenta. Há mais de 20 anos que ela fora sintetizada. Nós temos o testemunho, e esse testemunho veio a esta comissão, inclusive, através de uma belíssima e longa audiência pública. Fizemos audiência pública também no Senado. E os testemunhos, os dados, as pesquisas são suficientes para respaldar, para legitimar as ações realizadas pelo Congresso Nacional, a lei que trata da disponibilização da fosfoetanolamina
para quem dela quiser fazer uso estando com câncer. Isto é fundamental. Não é, como foi colocado aqui, oferecer algo, um papel em branco. Não é isso, não é verdade. A verdade estabelecida é que tem testemunho de pessoas que a usaram e o uso melhorou a sua vida, o seu estado de bem-estar, recuperou a vida de muita gente. O testemunho que nós temos é que algumas pessoas, utilizando, recuperaram de maneira extraordinária o seu estado de bem-estar, a sua saúde. Não tem um só testemunho. Aqui foi colocado ontem um dado que nós precisamos de investigar, que eventualmente ela tem algum efeito colateral, uma contraindicação, um efeito contrário ao objetivo do que é atuar no tratamento do câncer, mas não há um testemunho sequer diante de centenas de pessoas que já deram esse testemunho. Mais ainda, presidenta, nós tivemos, essa substância está sendo usada por algumas pessoas que já deram testemunho por mais de 10, 15 anos. Mais de 10, 15 anos, sem nenhum mal lhe fazer. Então eu quero, diante desta concepção desses testemunhos aqui, reafirmar a minha convicção. Primeiro, de que nós temos que continuar os estudos, as análises científicas necessárias, as pesquisas, o tratamento e o acompanhamento clínico. Todos os testes clínicos necessários. Mas em nome da humanidade, da caridade, nós não podemos admitir que o nosso ato seja ofensivo à dignidade e à saúde das pessoas e que, eventualmente, ele possa ser suprimido pelas pessoas que da fosfetanolamina, queira fazer o seu uso. Quero deixar aqui registrado, estou disposto em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazer o debate, que eu acho que é o debate necessário, para que a gente não coloque, em nome da saúde e do bem-estar da população brasileira, qualquer óbice a não ser com fundamentos científicos determinados.